Por falar em posto, existe uma figura muito conhecida nas redes sociais que ela diz mais ou menos assim: não use gasolina aditivada. Não tem que pôr. Pronto. Gasolina aditivada, por quê? Tem posto que põe. Tem distribuidora que põe. Tem posto que não põe. O aditivo. Você tá pagando aditivo, tá? Sabe, em vez dele pôr 1 litro cada 1000 de gasolina, ele põe 10 gramas. 1 mililitro. Joga lá no conta-gota e diz, tem aditivo. É um babaca esse cara. Você acha, Marcelo? Eu acho. Por quê? Eu acho que ele é comprado. Não, é porque, posso falar? Eu Vou falar comprado. quimicamente. Pra Vou mim, falar quimicamente. pra mim ele é comprado. Se pagar o que ele quer falar, ele fala. Não. Qual é a sua opinião, A Maglebe? minha opinião é o seguinte: não compre gasolina aditivada. Não compre gasolina. Porque se você tá falando pra mim que você não confia na gasolina, porque a distribuidora coloca, mas você é químico, meu senhor. E você sabe que eu posso estar trabalhando com um produto aditivado, concentrado. Ou você faltou às aulas, né, de dissolução de solução. Por quê? Cada aditivo, eu posso colocar, por exemplo, em 5.000 litros, 500 ml de aditivo. Existe uma regra? Não existe uma regra. Existe, primeiro, não existe nenhuma aprovação junto à Agência Nacional do Petróleo quanto ao aditivo utilizado. Todos os testes realizados pelas distribuidoras no Brasil e no mundo são testes proporcionados por elas. Primeira coisa. Okay. Numa determinada distribuidora, eu posso ter um aditivo concentrado onde eu fiz o teste, onde eu tenho um pacote de aditivos específico, que eu digo o seguinte: para cada 5.000 litros de combustível, eu vou colocar 500 ml. Mas esse pacote de aditivos está concentrado. Já existe uma outra distribuidora que, para esses mesmos 5.000 litros, ele traz um outro aditivo que ele não é menos concentrado e que eu vou colocar, sei lá, 8 litros. Eu não sei quantas vezes ele teve numa distribuidora de combustíveis, mas eu vou... Se pagar, ele vai. Se pagar, ele vai. Não, e ele vai até em alguns outros lugares, pagando, né, que mal tem, né? Mas vamos falar quimicamente. O combustível tipo A, ele chega ou rodoviário ou dutoviário. Duto, se você tem um plug lá da distribuidora, todo mundo vai receber aquele combustível. Então, vou dizer aqui, ó, tem uma linhazinha aqui, digamos que o duto seja esse fio. Tá pingado aqui a distribuidora A, o outro pool, outro pool. Lá em Brasília é assim. Primeiro é Vibra, depois Tecbras, depois Ipiranga e o condomínio que era o APA. São 4 pools ali no mesmo duto. É a mesma gasolina tipo A que tá chegando ali. Perfeito? Chegou a gasolina tipo A, se eu tô num pool compartilhado ou não, é a mesma gasolina tipo A. Vou fazer o carregamento, aí eu vou ter gasolina tipo A misturando com etanol anidro. Misturou, eu tenho 27% ali de etanol anidro e mais os 73% de gasolina tipo A. Perfeito? Essa é a gasolina tipo C no Brasil. Ponto. Aí eu posso pegar o meu aditivo da minha distribuidora, que em nenhum lugar, inclusive o aditivo para tanque, também não está cadastrado, nem registrado, testado na Agência Nacional do Petróleo. A gente só tem um cadastro de... Maglebe, é isso. Por que você acha que ele é contra? Eu não acho que ele é contra, eu acho que ele desconhece. Não pode ser. Não, olha só, Não até eu pode ser. entrar dentro de uma distribuidora de combustíveis, eu não sabia como que era o processo de aditivação. Aí o segundo passo ele fala sobre aditivação para tanque. Ele fala que o melhor é eu fazer aditivação para tanque porque eu vejo aquele aditivo colocando Então no alguém tanque. paga ele pra falar Essa isso. não é a minha área. Mas não existe se eu vou vender um frasco. Se Pra eu coloquei 50 lá, litros. Isso. Se eu coloquei 20 litros e coloquei lá um frasco. E aí? Tem algum problema? Não tem algum problema. Eu fui fazer revisão do carro. Fui fazer revisão do carro e o cara virou pra mim e falou assim: Gleide, você não quer utilizar um aditivo pra tanque, mas depois você precisa completar o seu tanque. Ok. Porque é o seguinte... Existe um Tem índice uma- de dissolução de Isso. qualquer solução. E aí No caso dela, Mercedes, acho que são 80 litros. É outro nível, né, Marcelo? Outro nível. Brasília, né, Mas pai? assim, existe um índice de dissolução de qualquer solução. Sabe quando você coloca muito açúcar no suco? Existe um índice de dissolução daquele soluto ali, que ele vai ficar muito concentrado e o que forma no fundo? Fica o açúcar lá no fundo porque ele não consegue, é o índice de saturação, ele não consegue dissolver. Então aquilo que você está falando é o seguinte: se eu tenho um aditivo para tanque, que ele me fala que eu tenho que colocar 250 ml para 40 litros e eu coloquei 20, eu não vou conseguir chegar na dissolução total. Então vai estar super concentrado ali. Então,
Pra mim, ou ele não conhece, ou ele precisa vender o aditivo pra tanque. Agora, se ele não confia no combustível tipo C. Porque o dono do posto tá... Primeiro porque ele fala uma asneira, por isso que eu acho que ele não conhece. Porque ele fala assim, o dono do posto, no vídeo, ele fala, o dono do posto coloca o aditivo no tanque do posto. E como é que você sabe que tem aditivo naquela gasolina? Tem posto que põe. Tem distribuidora que põe. Tem posto que não põe o aditivo. Não é no tanque do No posto. carregamento. É durante o carregamento. E aquele combustível que ele carregou, só para vocês saberem, aquele combustível que ele carregou, a amostra testemunha coletada é após a aditivação do combustível. Então, eu só coleto depois da aditivação. Só que quando a gente vai fazer a análise físico-química, por exemplo, a verificar as especificações, em nenhum momento a gente faz a verificação de parâmetros de qualidade. Por exemplo, se a dissolução está ok ou não. A gente vai olhar os mesmos parâmetros, seja gasolina comum, aditivada. É isso aí. É isso. Eu acho que ele está sendo pago. Você acha? O que você acha, Marcelo? Cara, eu prefiro não falar minha opinião mais, que eu já falei que pra mim ele é um boçal. Eu conheço esse cara faz uns 15 anos já. Já tive problemas com ele, particular já. Sim. Pessoal. Puxa vida. Então prefiro não me abster. Não tô E aí? à altura pra Eu poder tô comentar. nessa parte aí mais Vai falando. calorosa. Mas da parte- quimicamente Não, eu posso mas falar que, pelo menos, o trecho do vídeo onde ele fala que a aditivação ocorre no posto revendedor de combustíveis, não é assim. A aditivação ocorre na distribuidora. Segundo, se ele não confia naquele combustível tipo C, de que vai adiantar eu aditivar no tanque do veículo? Ele fala, inclusive, a Glebe, que não há fiscalização perante a ANP Agência referente à Nacional- gasolina aditivada. Não, a Agência Nacional do Petróleo não é que ele não fiscaliza a gasolina aditivada. A gente precisa Ela entender. não tem parametrização. Não, a Agência Nacional do Petróleo, ela fiscaliza parâmetros semelhantes, que era o que eu ia falar. Para gasolina comum, para gasolina aditivada e para gasolina prêmio. Ok. Teor de etanol, anidro, ela vai fazer os mesmos parâmetros, ok? Agora, ela não faz uma verificação do aditivo, porque não há na Agência Nacional do Petróleo um registro para aditivo, seja Que já ele pra teve no tanque, passado. Teve no passado, não tem mais. E não é uma verificação. Hoje, todos os testes que acontecem são as próprias distribuidoras de combustíveis que realizam os No testes. passado, para você ter uma aditivada, você mandava para a ANP, ela aprovava o aditivo e você vendia. Não Ela tem fazia um mais. registro do aditivo ali, entendeu? Daquele parâmetro. Há um registro, ela fala, o meu aditivo é esse. Vai trazer a coloração tal. Mas ele não vai verificar se quanto de detergente, de dispersante, de antioxidante. Por exemplo, no diesel, a gente tem um anti-espumante que a gente coloca no diesel para ele ficar aditivado. Esse parâmetro não existe. Assim como no aditivo para tanque também, que é vendido.